Egito, por volta de 1323 a.C. Tutancâmon acabou de morrer, Ai assumiu o poder, e o país ainda tenta se recompor depois do abalo religioso de Akhenaton. Nas paredes dos templos, os deuses voltam a receber seus nomes. Nos relevos, tudo parece perfeito. Corpos belos, colunas imensas, procissões ordenadas, pão em abundância, linho branco, ouro, perfume, eternidade. Só que a vida real não tinha a limpeza das paredes pintadas. A vida real tinha o sol esmagando a pele, o barro do Nilo grudando nos pés, animais por perto, cereal sendo moído, água carregada à mão, oficinas funcionando, alimento estragando mais rápido do que você gostaria e uma presença constante que as imagens douradas quase escondem: a morte. Não como metáfora, como ofício, cheiro, ritual, medo e rotina. É isso que torna o Egito Antigo tão fascinante. Foi uma civilização capaz de produzir algumas das imagens mais poderosas da eternidade, mas a experiência humana ali era profundamente física. O Egito não era um cartão postal de pedra, era um país moldado pelo rio, pelo deserto e pelo calor. A sobrevivência dependia do Nilo. Era o Nilo que irrigava os campos, dava peixe, fornecia barro para tijolos, permitia transporte e organizava o próprio calendário agrícola. O ano egípcio seguia 3 estações e o clima trazia verões quentes e duros, especialmente no sul. Então, antes de pensar em pirâmides, pense no básico: uma sociedade inteira aprendendo a viver entre a fertilidade estreita da margem do rio e a vastidão seca do deserto. Uma faixa de vida cercada por morte mineral. E esse detalhe muda tudo. Porque quando a sua civilização depende de uma linha estreita de água em meio a um mundo árido, cada gesto da rotina ganha peso. Onde se mora, o que se veste, o que se come, como se trabalha, como se enterra os mortos, tudo nasce dessa geografia. As casas comuns não eram palácios de pedra. Eram, em grande parte, estruturas de tijolo cru, apertadas, agrupadas em vielas estreitas. Em Deir el-Medina, a vila dos artesãos ligados às tumbas reais, as casas eram compactas, de 3 ou 4 cômodos pequenos, com escada para o terraço ou andar superior. As paredes internas podiam ser brancas, às vezes com imagens divinas, mas não havia nada de folga espacial. Eram lares funcionais, comprimidos, próximos uns dos outros, erguidos para a vida prática, não para parecerem eternos diante do mundo. Agora, imagine esse espaço sob calor constante. O linho ajudava, e isso importa dizer, porque a verdade histórica aqui é mais interessante que o clichê. Os egípcios valorizavam limpeza. Roupas de linho eram comuns. Entre os mais ricos, perucas tinham também função prática, ajudando a proteger a cabeça do sol e a manter a limpeza. Cosméticos, óleos e perfumes existiam. Higiene não era uma ideia ausente. Mas uma coisa é valorizar limpeza. Outra é viver num mundo sem refrigeração, sem água encanada como entendemos hoje, sem afastamento entre trabalho pesado, animais, poeira, cereal moído, suor e matéria orgânica. Você podia se lavar, se perfumar, trocar roupa, raspar a cabeça, usar peruca. Ainda assim, continuava vivendo num ambiente em que o corpo era sempre puxado de volta para o cheiro do mundo. E é aí que entram as moscas. Nem sempre registradas com o dramatismo moderno, mas quase inevitáveis na lógica do ambiente, onde há água parada, margens férteis, peixes, gado, carne, grão armazenado, oficinas de alimento e calor, há inseto. A própria arqueologia encontrou vestígios de pragas em alimentos egípcios preservados. O British Museum identificou besouros em pães funerários antigos. Outras fontes mostram como o armazenamento de cereal e a produção de pão e cerveja eram atividades centrais e constantes. Então, quando você imaginar o Egito vivo, não imagine silêncio de museu. Imagine zumbido, inseto rondando mesa, oferenda, cesto, estábulo, porto, cozinha, depósito. O Egito monumental podia cheirar a resina e incenso nos ritos. O Egito cotidiano também cheirava a grão, animal, rio e calor, fermentando tudo. Porque pão e cerveja não eram detalhe, eram a base. O modelo de padaria e cervejaria do túmulo de Mequetre mostra isso com uma clareza quase brutal. Gente esmagando grão, moendo farinha, misturando massa, fermentando, assando. Pão e cerveja nasciam do mesmo universo material, do mesmo esforço, da mesma cadeia de trabalho. E isso nos obriga a desfazer a fantasia de um Egito feito só de templos e joias.
A maioria das pessoas conhecia o Egito pelo peso do trabalho de transformar cereal em sobrevivência. Não era uma civilização sustentada por monumentos, era sustentada por gente que acordava para carregar, moer, amassar, cozer, fermentar e repartir. O ouro existia, mas o império descansava mesmo sobre farinha, barro e água. E esse pão, símbolo de vida, também carregava um custo físico. Estudos sobre dentição egípcia mostram que o desgaste excessivo dos dentes foi uma das condições mais frequentes ao longo da civilização, associado em parte a uma dieta baseada em pão e a presença de partículas abrasivas, como grãos mal processados e areia. Esse é um daqueles detalhes pequenos que destroem a fantasia imediatamente. Você olha para uma máscara funerária impecável e esquece que, atrás dela, houve pessoas mastigando durante anos alimentos que podiam literalmente comer seus dentes. O Egito deixou joias de ouro maravilhosas. Também deixou mandíbulas gastas. A beleza da imagem e a dureza do corpo conviviam no mesmo mundo. E não era só a boca. O contato com a água que sustentava a vida também trazia doença. A esquistossomose era endêmica no Egito Antigo. Ovos calcificados do parasita foram identificados em múmias, e a literatura médica moderna trata isso como um fato bem estabelecido. Isso significa que o mesmo rio que irrigava os campos e alimentava o país também podia devolver sofrimento ao corpo humano. A imagem clássica do Nilo como bênção absoluta é incompleta. Ele era bênção e ameaça, fonte de vida e também caminho para enfermidades ligadas à água, especialmente numa sociedade em que a agricultura e a proximidade com canais eram inseparáveis da rotina. Viver perto do Nilo era necessário e, às vezes, caro. Então pense no trabalhador comum, não no faraó, nem no alto sacerdote, nem no escriba idealizado em pose perfeita. Pense em alguém que passa o dia no campo, na margem, na oficina, na embarcação, no transporte de água, na moagem do grão, no trabalho funerário. Calor, poeira, mosca, umidade em certos pontos, picadas, dor nos olhos, acidentes, escorpiões. Os registros de ausência de trabalho de Deir el-Medina são quase chocantes porque soam humanos demais. Neles, a razão mais frequente para faltar ao serviço é doença. Aparecem problemas nos olhos, aparece a anotação de que um homem foi picado por escorpião, aparece gente ausente para cuidar de alguém enfermo. De repente, o Egito sai da categoria civilização lendária e volta a ser o que sempre foi. Um lugar cheio de pessoas cansadas tentando atravessar mais um dia. E veja como isso muda o tom da história. O Egito não era só grandioso, era vulnerável. O trabalhador que ajudava a abrir uma tumba real podia voltar para casa por uma viela estreita, entrar num cômodo apertado, depender de água trazida por carregadores ou tirada de poços comunais, e ainda ter de lidar com doença dentro da própria família. Em Deir el-Medina, a água precisava ser levada até a vila, e isso por si só revela a fragilidade material do cotidiano. A vida não escorria pronta de uma torneira. Ela tinha de ser buscada, transportada, administrada. O esplendor funerário do novo império foi construído por gente cujo dia a dia era muito menos monumental do que a nossa imaginação gosta de admitir. Mas nenhum elemento do Egito Antigo é tão mal compreendido quanto a sua intimidade com a morte. E aqui entra a parte mais estranha de todas. O Egito não vivia mergulhado em morte porque desprezava a vida. Ao contrário, organizava a morte com tanto cuidado justamente porque levava a continuidade da vida extremamente a sério. O corpo precisava ser preservado. Órgãos eram removidos e guardados. O corpo era seco com sal natural, tratado com óleos e resinas e envolto em faixas. Comida e bebida eram oferecidas aos mortos porque se acreditava que eles continuariam a precisar delas. Pequenas figuras, os shabtis, eram enterradas para servir no além. Não era um povo obcecado por ruína, era um povo obcecado por permanência. Só que, na prática, isso fazia com que o cheiro da morte estivesse muito mais perto dos vivos do que está da maioria de nós hoje. E esse cheiro não era um único cheiro. Não era só decomposição, como muita gente imagina. Era um conjunto de odores: resina, óleo, linho, argila, oferendas de carne, flores, gordura, fumaça ritual. A elite tentava domesticar a morte com técnica, perfume e rito. Só que isso não apagava a realidade básica. Cadáveres existiam, funerais ocupavam tempo, tumbas precisavam ser decoradas, enxovais tinham de ser preparados, alimentos eram deixados para o além, sacerdotes e artesãos trabalhavam em torno desse universo.
Em Tebas, os vivos e os mortos quase se encaravam de margem a margem. A cidade dos templos e a cidade dos túmulos eram parte do mesmo sistema simbólico e material. A morte não ficava escondida em algum lugar remoto. Ela estava integrada à economia, à religião e à paisagem. É por isso que a data de 1323 a.C. tem um peso especial. Estamos no momento do funeral de Tutancâmon e da sucessão por Ai. Um rei jovem morre, um sucessor idoso assume. O país tenta estabilizar culto, poder e memória depois do trauma de Amarna. E enquanto a história política faz esse movimento no topo, a máquina funerária continua trabalhando embaixo. Artesãos, carregadores, sacerdotes, escribas, gente que transforma luto em procedimento. Há algo de profundamente humano nisso. Mesmo numa das maiores civilizações da antiguidade, o poder continua dependente de corpos frágeis, mãos comuns e dias quentes demais. O reino dos deuses precisava de muito trabalho humano para continuar parecendo eterno. Outra ilusão moderna é imaginar que medicina antiga significava pura superstição e nada mais. Também não é verdade. Fontes antigas e estudos atuais mostram que a medicina egípcia tinha prestígio, especialização e um repertório profissional considerável. Havia médicos ligados a partes específicas do corpo. Havia tratamentos para problemas dentários, gastrointestinais, urinários e ginecológicos. Havia uso de plantas, minerais e produtos animais. O problema é que conhecimento respeitável não significa eficácia total. Um mundo sem antibiótico, sem teoria microbiana e com limitações enormes no combate à infecção continuava sendo um mundo duro. O médico podia existir, a dor também. O tratamento podia ser cuidadoso. O desfecho, ainda assim, podia ser ruim, e isso vale especialmente para o que o calor faz com a realidade. Calor não é só desconforto. Calor acelera cheiro, acelera desgaste, piora a conservação, exige água, cansa mais rápido, muda o humor, encurta a tolerância do corpo. Um alimento guardado mal envelhece depressa. Um trajeto com peso parece dobrar de tamanho. Um cômodo pequeno retém abafamento. Uma oficina vira prova física. Por isso, o Egito que você sente com o corpo é muito diferente do Egito que você admira à distância. À distância, você vê simetria. De perto, você sente temperatura. À distância, você vê ordem. De perto, você percebe esforço. À distância, o Egito parece mármore. De perto, ele era linho molhado de suor. Tijolo cru aquecido pelo sol e poeira entrando junto com a luz. Ao mesmo tempo, seria errado transformar o Egito num inferno uniforme. Havia festa, música, barcos, jogos, adornos, amuletos, banquetes entre os mais ricos, literatura, humor, família. Crianças brincavam, gente pescava, nadava, passeava pelo rio. A vida não era só sofrimento. E é justamente isso que torna o quadro mais forte. O Egito Antigo não foi uma civilização miserável cercada por pedra. Foi uma civilização vibrante, sofisticada e criativa, construída sob condições físicas exigentes. O brilho estava lá, mas o brilho não anulava o calor. A elegância do linho não anulava o suor. A flor do ritual não anulava o cheiro do corpo, da comida, do animal e do cadáver preparado para durar. Aliás, a própria diferença entre ricos e pobres fica mais nítida quando paramos de olhar só para o faraó. Os mais abastados tinham acesso a melhores tecidos, joias, perucas, cosméticos, festas e objetos finos. Mas a elite era pequena. A riqueza que vemos nos museus não representa a média da experiência egípcia, representa o topo dela. A arqueologia lembra isso o tempo todo. Objetos de luxo sobrevivem melhor, tumbas de elite falam mais alto, monumentos dominam a memória. Só que por trás desse ruído monumental havia a massa silenciosa dos que plantavam, carregavam, cozinhavam, moíam, transportavam água, construíam, registravam faltas por doença e enterravam seus mortos com o que podiam. Quando a gente olha só para a máscara, perde o rosto da civilização inteira. E existe uma ironia desconfortável aqui. O Egito dominou a arte de fazer o morto durar mais do que o vivo. O corpo do rei podia ser seco, ungido, enfaixado, guardado com ouro, comida, textos e símbolos. Já o trabalhador vivo seguia exposto a picadas, doenças d'água, desgaste dental, calor e exaustão. A eternidade era um projeto de altíssimo investimento. A sobrevivência diária, não. Isso não torna o Egito menos grandioso, torna mais humano. Toda grande civilização promete ordem. Quase nenhuma consegue distribuí-la por igual sobre todos os corpos.
Então, quando alguém fala do Egito Antigo, é preciso desconfiar de duas mentiras opostas. A primeira é a mentira romântica, a de um mundo puro, limpo, dourado, quase sobrenatural. A segunda é a mentira simplista, a de um povo primitivo mergulhado em sujeira sem técnica nem refinamento. A verdade é mais poderosa do que as duas. O Egito de 1323 a.C. sabia construir, administrar, escrever, curar, ornamentar e ritualizar em um nível extraordinário. E ainda assim era um lugar onde a rotina passava por vielas apertadas, água carregada, doença recorrente, alimento abrasivo, insetos inevitáveis e a convivência constante com a morte ritualizada. Civilização não elimina a aspereza da vida, só a organiza melhor. Talvez seja isso que mais impressione. O Egito não negava a fragilidade humana, ele a revestia de forma, texto, pedra e rito. Em vez de esconder o fato de que o corpo apodrece, ele respondeu secando o corpo. Em vez de fugir da morte, construiu uma indústria religiosa para negociá-la. Em vez de ignorar o deserto, ergueu sua vida na fina margem fértil do rio. Em vez de viver num clima fácil, aprendeu a vestir linho, erguer casas de barro, guardar água, usar perucas, óleos e proteção simbólica. Não era um mundo limpo no sentido moderno, era um mundo disciplinado contra o caos. E o caos nunca estava longe. Bastava um verão, uma infecção, um acidente, um parasita, uma picada, uma morte inesperada de rei. No fim das contas, moscas, calor e cheiro de morte não é exagero. É uma forma dura de lembrar que por trás da imagem turística do Egito existia uma experiência sensorial pesada. Moscas porque havia rio, animal, alimento e calor. Calor porque toda a vida egípcia era negociada sob um clima exigente. E cheiro de morte porque a morte não era afastada da sociedade, era preparada, preservada, alimentada, pintada, rezada e enterrada com método. O Egito Antigo foi uma das maiores civilizações da história. Mas grandeza não tem cheiro de mármore. Quase sempre tem cheiro de gente.